Olá, sejam bem-vindos ao programa Diálogos. Esse projeto desenvolvido pelo Instituto Cultural Ingá, que tem o objetivo de saber um pouco mais sobre a história de vida, de produção artística de todos aqueles agentes responsáveis pela produção cultural aqui na cidade de Maringá. No programa de hoje nós vamos conversar com Laura Chaves, que é atriz, veio do Rio de Janeiro para Maringá, mestre em políticas públicas, foi presidente também do Conselho Municipal de Cultura e é responsável por uma série de conquistas e avanços da produção cultural aqui na cidade de Maringá. Laura, seja bem-vinda ao Diálogos. Muito obrigada. Laura, como é que uma carioca veio parar em terras vermelhas? Primeiro vamos corrigir, eu não sou carioca. Então tá, vamos lá. Eu sou mineira, nasci em Minas Gerais, mas fui ainda muito pequena para Niterói, estado do Rio de Janeiro, né? E lá, sim, toda a minha formação foi feita em Niterói, né? Mas você perguntou como é que eu vim parar aqui, né? Por opção de vida mesmo. Casada com 2 filhos pequenos. Meu marido é daqui de perto, é de Atalaia. Então, quando nós estávamos no Rio, numa situação já achando que estava ficando insustentável criar filhos lá na cidade, nós definimos sair de lá. Então, onde escolher para ir, né? Pelo meu marido, nós iríamos para Fortaleza, no Ceará. Aí eu medrei. Eu achei que não, com 2 crianças pequenas, era muito complicado eu ir para um lugar sem um referencial familiar. Então, eu optei em vir para Maringá, que eu já conhecia, eu vinha constantemente visitar a família dele, então eu já conhecia a cidade. O fator de ser uma cidade mediana, com universidade, isso me animou, né, a vir, então residir aqui. Foi assim que eu vim parar. Que ano você chegou em Maringá? Cheguei em 96. Você já chegou para trabalhar na UEM? Como é que foi essa relação sua e entrada na Universidade Estadual? Quando eu e José Márcio viemos, nós viemos para montar um negócio próprio. E nós montamos uma padaria. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Montamos uma padaria num lugar que era péssimo para padaria. Mostrou bem que nós não éramos do ramo e nem conhecíamos a cidade tão bem assim. Nós montamos bem em frente à igreja Santa Maria Gorete, ali na Colombo. Então, em 7 meses, o negócio não deu certo. E aí, em maio, eu fiz inscrição, abri um concurso para a UEM, para técnica em assuntos culturais. Eu fiz essa inscrição, tive a sorte de passar em primeiro lugar. E em julho já estava trabalhando na UEM. E aí meu marido fechou a padaria 2 meses, 3 meses depois. E aí ele também depois fez concurso para a UEM. Ele é professor da UEM e eu já estou aposentada da universidade. Qual que foi a sua primeira produção artística aqui na cidade? Quando eu cheguei, eu fui ser técnica em assuntos culturais na diretoria de cultura. Eu sou a primeira técnica em assuntos culturais da universidade, tá? E foi por meio desse contato com a própria universidade que eu fui convidada pelo Lutero de Almeida, né? Como não fazer reverência ao Lutero de Almeida, não tem como, né? E então nós fomos montar um trabalho de teatro. Foi o meu primeiro trabalho como atriz em Maringá. Eu também colaborei na produção, né? Eu e ele fizemos a produção. Nós montamos o Em Família, do Vianinha. E desse trabalho, eu então comecei a fazer a ponte com digamos, o mercado artístico naquela época. Nós fizemos um espetáculo lindíssimo, tanto que quem viu não esquece, mas lamentavelmente tivemos somente 10 apresentações. Foi um número muito irrisório. As apresentações foram no Teatro Oficina da UEM mesmo? Não, todos não. Nós fizemos no Calil Haddad. Foi a primeira vez até que eu fiz um trabalho no Calil Haddad. Porque o cenário era uma coisa assim, era um espetáculo muito realista, né? Era um espetáculo teatrão mesmo, né? E era um casal de idosos, que era eu e o Lutero, e tínhamos 5 filhos. E aí vinha a discussão, o que fazer com os pais idosos. E essa foi sempre meu vínculo com o teatro. O meu teatro sempre foi um teatro ligado com as questões sociais, né? E aí, logo depois, então, eu fui atuar como diretora. Dirigi alguns trabalhos
E depois voltei como atriz em 2013, 2014. Que aí já era um processo já diferente de amadurecimento. Volto novamente a uma questão social, que aí eu montei o trabalho de uma autora daqui de Maringá, né, a Maíra Muianini, e nós tratávamos da questão do Alzheimer. Então, trabalhávamos mulheres somente no palco, 3 mulheres, né? E ali quem dirigiu foi o Flávio Amado, quer dizer, então, nesse decorrer de 96 a 2013, 2014, foi um momento assim de algumas produções onde eu atuei como atriz, outras, atriz pouca, mas mais como direção, né? Mas sempre trabalhos onde a questão social é muito forte. Qual foi o cenário da produção cultural que você encontrou quando você chegou aqui em Maringá em 1996? Olha, existia uma organização? Não, como é que na realidade, Maringá, tanto que no meu primeiro trabalho científico que eu fiz, eu fui contar a história do Festival de Teatro Amador, que acontecia aqui, né? E ali foi quando eu comecei a me apropriar um pouco mais da realidade. Quando você chega de fora, não adianta você achar que você sabe de tudo, porque você não sabe de nada do lugar que você está chegando. Nem quem vive no lugar vai saber. Você vai conhecer aquele lugar primeiro, você vai conhecer o que roda, o que faz a cabeça. Então, a história me provou que a cidade já teve um processo de ebulição muito forte. Mas depois do meu trabalho, para mim ficou muito claro que Maringá vive períodos cíclicos. Então, tem momentos que o gráfico de Maringá está lá no topo, né? Com esse processo de construção, de muito espetáculo, de muita atividade, muito rico. Depois, ele cai vertiginosamente, né? E isso, para mim, foi pontuando durante muito tempo. Aí foi quando, dentro da própria universidade, eu conseguia enxergar que era necessário um processo da gente discutir algo mais profundo, né? Como fazer esse processo de organização cultural dessa cidade? Porque a gente não pode nunca dizer que aqui não tem cultura. É mentira você falar uma coisa dessa. Tem. Mas naquela época você percebia altos e baixos, né? Então, como eu sempre fui uma pessoa assim, altamente metódica, rígida, porque eu sempre fui muito rígida com aquilo que eu acredito, né? Então eu comecei a fazer um processo, ainda dentro das minhas condições, dentro da própria universidade, e ali a gente começou uma discussão. Foi fácil? Não, não foi fácil. Porque você encontra barreiras, porque assim, o artista normalmente ele quer produzir, mas ele esquece de enxergar que para ele produzir tem que ter um ambiente apropriado para essa produção. Então não adianta você produzir e não ter público para ver o que você produziu. Ou ter um público sempre o mesmo. Ou aquele público que acha que o que é bom é o de fora e não o de dentro. Sim. Tá? Então todo esse processo a gente foi percebendo isso. Eu lembro que quando eu cheguei na UEM, lá já existia um projeto, que era a Semana de Artes da UEM, era um projeto já da equipe, lá da Diretoria de Cultura, e com a minha chegada nós começamos então a fazer uma ampliação desse evento. Mas esse evento, eu sentia falta da sustentação, da discussão científica, da discussão política, de política cultural. Então foi ali que nós começamos a fazer intercâmbios com os grupos de Maringá. Então teve uma edição que foi a participação dos grupos, foi muito legal. E ali você começa a abrir um pouquinho a universidade, né? E você fazer um pouco mais de troca. Mas nunca foi fácil você discutir política pública aqui nessa cidade. E esse foi um processo que, inclusive, vocês começaram a movimentar no final da década de 1990, que, de certa forma, acabou confinando na Constituição do Conselho, em 2003, na Constituição do Fundo e na Lei de Incentivo. Como é que foi isso? Como é que resultou Porque, na isso? realidade, foi quando foi criada a lei estadual e o governador da época vetou. Então, nós, nos estados, nas cidades, né, começamos a organizar o Fórum Permanente de Cultura. E esse fórum,
ele fazia justamente essa discussão de que a cultura é um direito público e que nós tínhamos que nos organizarmos para que isso pudesse ser modificado, tá? Então foi quando a gente teve um outro pico em Maringá. Né? Nós tivemos o pico da participação no fórum. Eu lembro que nas primeiras reuniões do Fórum Permanente de Cultura, nós chegávamos a reunir 150 pessoas. Caramba! Era muito bonito, era muito legal. Você conseguia ouvir pessoas que você não conseguia trazer de forma nenhuma, né, para as discussões, que eles chamam de discussões políticas, que não tem paciência para as discussões políticas, mas nós conseguimos, em defesa da lei estadual. E depois esse processo ele foi transferido para a discussão do local, da nossa localidade, das nossas dificuldades locais, né? Claro que aí o processo reduziu o número de pessoas, aquela coisa toda, mas foi daí que nasce, então, a lei de incentivo, né, em 2003, a formação do Conselho Municipal de Cultura com a criação do fundo. Lamentavelmente, o fundo só foi criado e até hoje só fica na criação, ele não existe realmente, né? Mas o conselho não. O conselho existe momentos muito dinâmicos, outros momentos muito apáticos, que tem muito a ver com o processo de gestão que leva, se ele é GOV, se ele não é GOV, né? Foi mudado a própria lei do conselho, a própria lei de incentivo, que eu lembro claramente na época que se queria uma lei de renúncia e nós batemos pé que não queríamos uma lei de renúncia, nós não queríamos passar pires com as pessoas, com ISS e com IPTU. Nós queríamos que a cultura entrasse no orçamento e desse orçamento ela fosse pensada como um bem e um serviço à população, né? Então a nossa luta foi muito na criação da lei. No sentido do conselho, nessas 8 anos de gestão foi muito complicado essa relação do conselho. Na outra gestão anterior a que está hoje, nós tivemos alguns avanços, né? Porque assim, é importante a gente dizer também que nunca nada é de todo ruim, como nunca nada é de todo bom. Claro. Né? Porque a vida é dinâmica e nesse dinamismo a gente começa a perceber também uma mudança na produção cultural da cidade, na questão de como enxergar a importância da organização. Claro que eu não quero dizer que no passado não se teve nenhum movimento de organização. Tinha, mas é o que eu te falei, era muito cíclico. Ele vinha e acabava. E era uma outra forma também, uma outra forma de plano. Laura, você falou sobre algumas questões de políticas públicas aplicadas à cultura e a sua dissertação de mestrado. Você faz uma análise dos equipamentos culturais que nós temos na macro-região de Maringá, Isso, né? O que você conseguiu identificar nessa sua pesquisa? Qual que foi a sua visão naquele seu recorte temporal? Olha, que é engraçado, que todas as cidades, com exceção de uma na época, pelo menos na época, tá? Não tinham uma casa de cultura. Na macro-região de Maringá. Tá? Mas o mais engraçado... Qual que era o recorte temporal que você fez essa pesquisa? Não, eu peguei na realidade, foi naquele período que eu estava de 2000 e... Eu tenho que lembrar. Eu entrei no mestrado em 2012. Então, foi 2012 a 2014. Ok. Tá? Foi nesse período, esses 2 anos. E eu visitei todos os 32 municípios. Eu visitei. Tanto aqueles municípios que pegam a MUSEP, como aqueles que pegam a região metropolitana. Então, deu 32 municípios, eu visitei os 32. Dos 32, na época, só um que não tinha uma casa de cultura. Mas o mais engraçado é que para os gestores públicos, casa de cultura para eles é um prédio. Só. Um palquinho, sem nenhum aparato cênico e as cadeiras. É só o esqueleto, né, que ele está vendo. Exatamente. Mas por quê? Isso eles conseguiam com verba ou do Estado ou da União. Tá? Aí eu fiz um levantamento de várias atividades culturais. Então, se você percebe que em algumas regiões era mais forte a artes plásticas, em outra o teatro, em outra a dança. O que ficou muito latente na minha pesquisa é
a falta de museus na cidade e também a falta da preservação do patrimônio, inclusive em Maringá. Né? Isso também ficou muito latente, inclusive em Maringá. A gente está perdendo patrimônios culturais importantes e nós perdemos, né? Vide a rodoviária. E como outros aí que perdemos. Então, assim, e mais engraçado é que as pessoas, elas tinham, pelo menos as pessoas que eu visitei, porque assim, o meu foi um recorte sobre a visão do gestor público. Eu não fui falar com os artistas. A minha visão era institucional. Porque eu estava relacionando de que forma que a Universidade Estadual de Maringá poderia estar colaborando com essas cidades na área cultural. Então, ali ficou muito claro que a UEM poderia colaborar com os municípios com a formação. E que tem a ver com a universidade, né? Para dar às cidades condições para poder, então, quem sabe, fazer um consórcio cultural, mesmo que seja via MUSEP, para que ela pudesse, então, ter em mente, pelo menos as áreas base, que é importante, que já tem um trabalho na cidade, e, com o tempo, ir desenvolvendo e apresentando à população outras possibilidades. Mas, muitas vezes, ele não tem nem sequer uma pessoa que cuide da questão cultural. E quando tem, é aquela discussão das festas da cidade. Muita cultura enquanto aspecto de eventos. Exatamente, somente, né? e não com uma política enquanto direito, em que o cidadão tem direito de usufruir, ele tem o direito de participar, ele tem o direito de produzir, né? Então, a partir daí, que ficou bem claro no meu trabalho, que a universidade poderia colaborar com as cidades, tá? Que é nesse formato mesmo de ir visitar, de fornecer cursos, trazer multiplicadores para cá, mas não como a UEM fez já algumas vezes. Não vou dizer que a UEM nunca fez nada nesse sentido, ela já fez, mas não era uma coisa planejada, era uma coisa, eu faço hoje aqui, eu pincelo aqui, pincela colar e depois deixo o espaço aberto para o meu grupo de teatro ir lá apresentar um espetáculo. Era isso que muito se fez ali dentro. Bom, você como presidente do Conselho Municipal de Cultura, finzinho de 2015, 2016, você tomou como bandeira algo que a gente tentou defender, que foi o Plano Municipal de Cultura. Conduziu todo o processo das pré-conferências, conseguimos aprovar numa conferência o Plano Municipal de Cultura. Eu gostaria que você falasse, Laura, agora sobre essa visão estratégica da política cultural para uma cidade. Qual é a função fundamental de uma cidade ter um plano municipal de cultura aprovado enquanto lei? Eu enxergo que isso é cumprir a Constituição Federal. É você oferecer à população o direito pela cultura. Porque um plano, ele não pode e não deve ser montado num gabinete, porque senão ele não vai corresponder à realidade da cidade. Então, claro que um primeiro plano, esse que foi montado e que você participou, que eu participei, ele não é um plano perfeito. Claro. E nenhum plano tende a ser perfeito. Ele vai ser aprimorado. Exatamente, porque as pessoas mudam, as coisas mudam. Então, é o primeiro. Mas mesmo sendo o primeiro, ele tem avanços muito grandes. Porque ele foi constituído, sim, com um convite à população. Por mais que a população não tenha atendido esse convite em massa, até porque nós tivemos muita dificuldade no processo de divulgação, de chegar até a população em geral, porque um plano não é montado só pelos artistas. Nem deve. Nem deve, você não pode defender seu umbigo. Um plano é para ser montado por aquele que faz a arte, sim, pelo artista, pelo produtor cultural, pela população que vai receber. Ela tem que opinar o que ela quer, o que ela não quer, pelo gestor público também, que vai gerenciar todo esse processo. E o mais importante do plano é porque acaba uma coisa que nas cidades existe muito. Achar que cultura é o local do cabide de favores. O plano te dá norte. Ele te diz o que a população deseja. E com esse desejo da população, você tende a estar muito mais próximo dessa população, atender necessidades do artista e do produtor e do agente cultural e, de uma certa forma,
fazer com que o gestor público cumpra a sua função, que é de proporcionar o direito à cultura a toda a população. Então você sai do favoritismo político, que lamentavelmente não é uma coisa que só acontece em Maringá, acontece em diversas cidades pelo país, mas é um avanço. Se você for me perguntar, e a relação dele com o Sistema Nacional de Cultura? Na atual conjuntura do nosso país, não é uma conjuntura saudável, né? Porque o plano ele está dentro de um sistema maior, onde você vem unir o plano nacional com o plano estadual e com o plano municipal e depois os planos setoriais, porque cada ambiente cultural, cada categoria tem a sua especificidade. Então, na atual conjuntura do nosso país, a gente tem que levar em consideração que talvez não dê para levar muito essa sequência. Mas só o fato de você ter um plano municipal é um ganho local. É a nível de organização mesmo dos agentes culturais, dos produtores e artistas, em benefício, que eu sempre quero frisar muito, é sempre em benefício da população, não é em benefício do artista. Claro que o artista sai beneficiado porque ele está sendo respeitado enquanto profissional. Porque é uma profissão como outra qualquer. Claro. Ele tem que ganhar, ele tem que ter o pão dele de cada dia garantido, né? Mas você vai beneficiar a ponta. É quem nos interessa. Porque o artista não faz nada se não for para o público. Então, precisa dessa relação. Precisa dessa cadeia. Laura, você vivenciou 2 momentos importantes da produção cultural sob o aspecto da gestão pública. Um que foi 2013, que constituiu no Conselho, isso é a minha visão. E outro agora, 2016, que nós temos o Plano Municipal de Cultura encaminhado. Maringá é muito diferente hoje daquela Maringá que você chegou em 1996. Sim. E como você enxerga a produção artística e cultural da cidade hoje? Olha, hoje você tem uma sequência. Com toda a dificuldade da gestão pública de manter projetos, editais, convênios, para manter essa sequência, com toda essa dificuldade, você consegue já perceber produtores culturais caminhando sozinho. Então isso eu acho que é um amadurecimento de política de cultura. Por mais que o artista ainda tenha entenda a palavra com certo cuidado, eu vou colocar entre aspas, uma certa preguiça de participar de discussões políticas que vai gerar a organização cultural, mas já avançou. Você consegue, por exemplo, em determinados assuntos polêmicos, você faz uma chamada com o grupo, o pessoal participa. As pessoas estão lá. Você, pelo ICI, quando traz determinados temas de debates, você já consegue ter um número de pessoas maiores, né, aqui. Então, isso é um avanço. Claro que com a chegada dos cursos de artes, tanto na UEM, na Unicesumar, né, isso também vai criando uma nova dinâmica. Então, assim, claro que não dá para comparar a Maringá de 2013 com a Maringá de 2016, mas também não pode desconsiderar que tudo que nós passamos em 97, 98, 2000, não foi importante para que nós chegássemos a esse ponto aqui. Por exemplo, para o ICI ter um programa como esse, é consequência de uma produção sequenciada de pessoas mais amadurecidas, né, nessa discussão. Laura, para a gente encerrar, o que é arte para Laura Chaves? Arte, para mim, é você mexer com a vida de cada um. Então, tem pessoas que vão classificar a arte num conceito mais clássico, outros talvez num conceito mais popular. Eu não tenho essa classificação. Para mim, arte é você quer fazer algo e que isso vai transformar a tua vida. Para mim, isso é arte. Ela é muito maior, você entende? Eu teve um período na UEM, como eu sempre gostei muito da discussão de políticas públicas, que me chamavam de burocrata da arte. Foi um período que me chamavam de burocrata da arte. Por um tempo aquilo me incomodou, mas hoje não me incomoda, não. Eu gostei do termo. Porque assim, talvez se não tivesse uma burocrata da arte em alguns momentos, né?
a gente talvez estivesse caminhando talvez mais lentamente, né? Então, eu acho que cada um tem a sua importância no devido momento. Então, para mim, arte é eu poder me expressar, é eu poder fazer aquilo que eu acredito, né? Claro que alguns podem considerar obra de arte, outros não. Mas aí vai no conceito que cada um tem do que vem a ser arte, né? Obrigado, Laura. Nós falamos hoje com Laura Chaves, que é mestre em políticas públicas, considerada por alguns durante um curto período burocrata da arte. Um abraço e até a próxima.